cercado, só aqui no meu sítio. Só descanso. Quem nunca me viu, quer me ver agora. Mas agora eu convido agora vocês para lermos juntos a palavra do Senhor nosso Deus, Yahvé, o soberano. No livro de Ezequiel, o 25º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 41, está escrito: mais tarde o homem me levou ao salão central, o lugar santo, ao santuário externo, e mediu os pilares e a largura desses batentes, e era de 6 covados longos de construção, isto é, cerca de 3 metros em cada lado. Em cada lado, cerca de 3 metros, que era a largura do tabernáculo. A entrada tinha 5 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. O homem mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isto é, cada um dos batentes da entrada, 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros. Meus queridos, já podem ficar sabendo que o Senhor, ele mede todas as atitudes dos seres humanos. Tudo que faz e praticam. Ele vê e escreve tudo para que paguemos naquele dia quando ele vier. Aquele dia quando ele vier, daremos de conta de tudo. Aí aqui diz que ele me declarou: este é Acordar-se, lugar santíssimo. Acordar-se, lugar santíssimo. Esse é o nome. O Santo dos Santos. Aonde se entraria, naquela época, somente o sumo sacerdote de alta posição, que iria levar os sangue do animal para apresentar e pedir o perdão pelos pecados do povo. E hoje já não é mais o sangue de animais, mas sim foi o sangue do Cordeiro de Deus. Vocês sabem, né? O Messias, chamado de Cristo, Jesus.
Agora é o sangue dele que limpa todo o pecado, que tira toda a mancha, toda a culpa, toda a imácula. Ele tira todos. Mas de todos os que pedem perdão e voltam para ele, arrependidos. Senão, naquele dia, quando ele vier, pagarão por seus males. Depois mediu a parede da casa do templo. Tinha 3 metros de espessura. E cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Além disso, havia encaixes e em torno de toda parede encostada no templo, a fim de servirem de apoio para as salas laterais, que não eram presas na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas a cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que se subia uma escada. Subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma cana régua inteira, 6 covados largos de construção, isto é, 3 metros. A espessura da parede exterior desses aposentos media 2,5 metros. A área aberta entre os 4 laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura. Ao redor de todo o templo havia entrada para os aposentos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e a outra ao sul, e a base próxima à área aberta era de 2,5 metros em volta de toda a casa templo. Deus, ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, Deus, ele é tudo. E manda que o ser humano ele faça tudo direitinho. Tudo direitinho. Ande direito, faça as coisas direito. Porém, o edifício em frente ao pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em todo o seu contorno, e o seu comprimento era de 45 metros. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o soberano, ele dá o comprimento, o tamanho, a altura de tudo, para que o ser humano venha fazer
para ele certo. E que venha prestar bastante atenção na obra, porque a obra não pode, o ser humano fazer a obra errada, do jeito como pensa, como quer, não pode. Então assim, a casa, o templo media 100 covados, largo 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. Então os operários do Senhor nosso Deus têm que fazer as coisas certas, têm que trabalhar certo, tem que fazer como ele manda, como ele ordena, do jeito que Deus quer. A largura do pátio do templo, aleluia, glória a Deus, porque se não fazer como ele quer, do jeito dele, não serve. Não serve, não é um bom operário. Então, a largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros, e em seguida o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, e totalizava 50 metros o santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, assim como as soleiras, as pequenas aberturas, janelas e as galerias em torno dos três, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, fora revestido de madeira, foram revestidos de madeira. Do mesmo modo, estavam revestidos os pisos. O piso também estava revestido de madeira. A parede até a altura das janelas e as próprias janelas, até o espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno, e nas paredes em intervalos simétricos em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tamaras e querubins, e havia a arte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha dois rostos, o rosto de um homem olhando para a palmeira de tamaras de um dos lados, e o rosto de um leão virado para a palmeira de tamaras do outro lado. Estas obras, do outro lado, estas obras de arte estavam em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e palmeiras de tamaras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente ao Santo dos Santos era semelhante. Havia também um altar de madeira, com 1,5 metros de altura, e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e suas paredes eram de madeira. E aquele homem me instruiu: esta é a mesa que está na presença de Yahvé, o Eterno.
E tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o santo dos santos, tinham portas duplas. Eram, pois, portas de 2 folhas, e abrir no meio. Havia figuras de palmeiras, de tamaras e de seres com asas, querubins entalhados em relevo, como os que havia nas paredes. E havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tamaras em relevo em cada lado. As câmaras ou aposentos laterais da casa do templo também tinha grossas vigas de madeira decoradas. Então, Ezequiel, aleluia, glória a Deus, ele prestou bastante atenção em tudo que o Senhor nosso Deus, Yahvé Todo-Poderoso, aleluia, mandou, aleluia, o seu homem, o seu anjo mostrar para ele, medir tudo e mostrar para ele que as coisas dele têm que ser certas e não erradas. Que todo aquele, aleluia, glória a Deus, que vem, aleluia, todo torto, aleluia, glória a Deus, ele se endireitará, porque não vai permanecer do jeito que está, glória a Deus. Vem todo desmantelado para a casa de Yahvé, vem todo torto, aleluia, para adorar, aleluia, glória a Deus, mas não vai permanecer do jeito que está. Tem que acontecer o milagre, a bênção, aleluia, glória a Deus. E é assim que Yahvé, o soberano Deus, ele trabalha na vida de todos os seres humanos. Porque o que Yahvé, o soberano Deus, o eterno, aleluia, ele só quer o bem e o melhor para toda a humanidade. Mas enfim, há alguns, não vou dizer alguns, mas muitos dos seres humanos, eles não querem as coisas boas de Deus. Eles não querem as coisas boas de Yahvé, o soberano Deus. Eles rejeitam. Mas há poucos que estão, aleluia, temendo e obedecendo, porque nós fomos feitos para obedecer a Deus. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 12 ao 13. Aleluia, glória a Deus. Fomos feitos para a obediência e não para desobedecer a Yahvé, o soberano Deus. E pois é assim, o ser humano, ele quer, aleluia, do jeito dele. Ele quer que as coisas aconteçam logo do jeito dele, como ele premedita. Então, as coisas não é como o ser humano quer, ou acha, ou pensa, ou age. Não é. É como Yahvé, o soberano Deus, Todo-Poderoso, ele quer. Então, ele só quer, aleluia, é mudar a vida de todos os seres humanos. É que eles venham acreditar no seu Filho, o Messias, chamado de Cristo Jesus, porque ele enviou o seu Filho ao mundo para que todos eles venham crer, venham acreditar, venham se arrepender, venham ser batizados e venham permanecer no Evangelho e venham ser salvos por ele. Mas há poucos que estão descendo, aleluia, que estão se batizando, que estão acreditando e que estão voltando. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado de Cristo Jesus e até logo. Tenham um bom dia e uma boa tarde. Amém.